E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de geografia? Dando continuidade aí ao nosso material da semana retrasada, né? Porque semana passada foi semana de tutoria. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso material na frente, ou quer dizer, na aula 6 agora, né? Semana passada nós tivemos a aula 5 e hoje nós vamos dar início à aula 6, frente A e frente B, tá certo? Então, peguem aí o material de vocês. A parte que nós vamos estudar hoje é clima, né? Então, a gente vai para aquela parte bem legalzinha, né? Que a gente vai estudar as camadas da Terra, né? As camadas da atmosfera, melhor dizendo, tá? Porque quando a gente fala camadas da Terra, a gente está falando da parte interna do planeta. Opa, cadê minha mão? Parte interna do planeta, ok? Então, as camadas da Terra, ela é o núcleo, o manto, a crosta, né? E quando a gente fala das camadas da atmosfera, aí sim é o que a gente vai relembrar hoje, tá? Então vamos lá, vamos pegar o material de vocês e vamos para a nossa aula de hoje. Então, aula de geografia, aula 6, frente 3B, atmosfera terrestre. E aí, quando a gente fala das camadas da Terra, né, a gente tem que partir do princípio da composição das camadas da Terra, né? A composição química da atmosfera. E aí nós vamos ter a nossa camada aqui, a nossa atmosfera terrestre, ela vai ser composta basicamente por nitrogênio, tá? Então, 78% de todos os gases que existem no nosso planeta são é nitrogênio, tá? 21% só é de oxigênio e 1% nós vamos ter ali outros gases diversos, tá? Inclusive o CO2 está no meio desses 1%, desse 1%, na verdade, ok? Mas o importante nisso tudo não é a gente saber o percentual desses gases em si, né? O que é importante a gente entender é que o oxigênio ele não é a grande maioria desse ar que a gente respira, tá? Dentro de tudo que a gente respira aí, nós temos o oxigênio, que é fundamental para manutenção do nosso corpo, nós temos vapor d'água e, inclusive, o CO2, tá? O CO2, a composição, a presença dele na atmosfera é em torno de 0,0003%. Tá? Então é uma proporção muito pequena, mas é uma proporção pequena, porém suficiente para fazer com que o calor na troposfera se mantenha regular. Tá? E aí a gente vai ver mais lá na frente que esse calor ele pode sim ser alterado por conta do excesso, do excedente de CO2 na nossa atmosfera. Tá? Mas é uma discussão que a gente vai ter mais lá na frente. Então vamos primeiro entender aqui as camadas da Terra, ok? Então vamos passar aqui para o próximo. Olha só, quando a gente fala de camadas da Terra, a gente tem que ver que a gente vai iniciar de baixo para cima, tá? Então, o início da atmosfera, das camadas da atmosfera, a gente vai ser do nosso ponto de vista. Então, ela vai se dar aqui, ó, de baixo para cima. Então, a primeira camada da Terra vai ser o que a gente chama de troposfera. Essa camada ela vai concentrar 78% de todos esses gases que estão em suspensão na atmosfera. E nós vamos ter aí, por conta dessa concentração desses gases, um ambiente propício para a formação da vida. E quando eu falo de vida, eu não falo só da vida humana, tá? Eu falo de toda a vida existente no nosso planeta, no reino animal, vegetal, enfim, de tudo que é ser vivo dentro do nosso planeta, tá? Vai ser esses gases, eles vão ser extremamente importantes para a manutenção dessa vida na camada mais baixa da atmosfera. E essa camada, ela também vai ser a menos espessa. Ela vai ser a menor camada que nós temos em toda
em toda a nossa atmosfera. Tá? Ela vai girar aí em torno, ela vai ter menos de 10 quilômetros, ela vai estar ali, ó, de 0 a 5, 6 quilômetros, tá? Não tem, é complicado a gente dizer um valor exato. Por quê? Porque nós temos faixas de transição. Então, nós temos a troposfera, aí depois nós vamos ter a faixa de transição, que é o que a gente chama de tropopausa. Aí, assim, vai a estratosfera, a estratopausa, tá? A gente vai ver isso mais lá na frente. Mas é só para destacar que fica difícil da gente estabelecer um limite, uma quilometragem exata para dizer, aqui começa a troposfera e aqui termina, ou aqui começa a estratosfera e aqui termina. Não dá para a gente delimitar, tá certo? Porque existem essas variações, essas camadas que são camadas de transição. Aí uma coisa bem interessante que eu gostei aqui nesse material de vocês é que ele traz uma coisa que geralmente não tem nos livros didáticos, que é o que a gente chama de zona de perturbação e zona de calmaria ou zona calma. Tá? O que seria a zona de perturbação? A zona de perturbação é essa área que nós estamos neste exato momento, que é onde ocorrem todos os fenômenos atmosféricos, basicamente. Os ventos, as chuvas, né, os trovões, relâmpagos, enfim, todos os fenômenos meteorológicos, eles ocorrem aqui na camada mais baixa da atmosfera. A formação das nuvens, né, que a Liz adora estudar nuvem, por incrível que ela me falou isso, né, que ela adora estudar nuvens, principalmente a classificação das nuvens, né, todas aquelas centenas de nuvens. Ela e a Bianca adoram estudar as nuvens. Inclusive, tá? Eu vou deixar uma aula especial para elas só falando de nuvens. Então, continuando. Zona de perturbação, ela vai ser essa área em que nós temos aí todos os fenômenos meteorológicos ocorrendo dentro do nosso planeta. E a zona de calmaria, ou a zona calma, ela vai ocorrer numa faixa acima de 8 quilômetros de altitude. Tá? O que vai ser essa zona de calmaria? Como nós vamos estar numa faixa de transição, nós já não estaremos exatamente dentro da troposfera, nós já vamos estar aí entre uma faixa de transição da estratosfera e da troposfera, ou exatamente na tropopausa, tá? E você vai ter ali uma rarefação de alguns gases, mas você vai ter uma influência significativa da temperatura nessa região. Tá? Então, a zona de calmaria ela vai formar uma corrente de ar que vai circular na alta atmosfera com relação a nós aqui, tá? Então, eu vou estar acima da troposfera e vão ocorrer circulações de massas de ar. É muito similar com o que a gente conhece como correntes marítimas no fundo dos oceanos. Você vai ter uma circulação como se fosse um duto de ar nessa camada, na tropopausa, tá? E essa corrente de ar, ela vai se movimentar nos dois hemisférios, tá? Tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. E aí cada uma vai se deslocar de acordo com o efeito Coriolis, tá? E essa massa de ar ela vai ser provocada por causa da diferença da temperatura, exatamente como ocorre com as correntes marítimas, ok? Então, a variação de calor e de temperatura dessa massa de ar vai fazer dessas que são massas de ar, tá? Vai formar esse deslocamento que é bem interessante. Eu vou deixar na descrição do vídeo, ou então lá no Positivo On, o link para vocês assistirem um vídeo que é bem interessante. Ele explica o que é e como funciona essa zona de calmaria e o que o livro mostra, que o livro chama de... Como é? Ele tem um nomezinho em inglês. Deixa eu só lembrar aqui. Deixa, as folhas estão trocadas. Aqui.
jet stream, tá? Ou corrente de jato, corrente do jato, uma coisa assim, tá? Esse jet stream, vocês assistam lá esse videozinho que ele é bem interessante. E assim, gostei, achei interessante do livro trazer essa informação, porque é a primeira vez que eu vejo em livros didáticos, né, livros do ensino médio, essa informação. Geralmente é algo que a gente só estuda quando a gente se aprofunda um pouco mais dentro da ciência meteorológica e assim, o pessoal deixa passar batida essa informação. Não que seja assim extremamente interessante, né? Mas é uma informação a mais que é bacana a gente ter, tá? Então, camadas da atmosfera, aí a gente vai aqui para a tropopausa e a estratosfera, tá? Como eu já falei, já até me antecipei, a estratosfera, ela vai ser a camada logo após a troposfera, que é onde nós habitamos, só que entre uma e outra nós vamos ter o que a gente chama de faixa de transição. Então, só lembrando que eu já ensinei para vocês lá na primeira série, eu lembro que vocês desenharam perfeitamente esse perfil, né, na prova de vocês. Então, nós vamos ter aqui, ó, camadas. Quantas camadas nós temos na atmosfera? Uma, troposfera. Duas, estratosfera. Três, mesosfera. Quatro, termosfera. 5, ionosfera. 6, exosfera. Ok? Quantas camadas de transição nós vamos ter? Tropopausa, mesopausa, ou tropopausa, estratopausa e mesopausa. Tá? Aqui na figura não está mostrando, mas é só para a gente lembrar porque eu ensinei isso para vocês lá no primeiro ano. Quer dizer, na primeira série. Tá? Então, troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e termosfera, ou, né, termosfera, ionosfera é a mesma coisa. E a exosfera, ok? Eu acho que eu fiz foi confundir, né? Mas tudo bem. Fica com a primeira explicação lá que estava melhor. Então, assim, a troposfera, o que vai ser interessante da troposfera? O que a gente precisa saber? Que a estratosfera ela vai ser uma camada que vai filtrar a energia mais danosa da radiação solar antes dela chegar na troposfera, que é aqui onde nós estamos, tá? Então, essa camada, a estratosfera, ela vai concentrar o que a gente conhece por camada de ozônio. É nessa porção da atmosfera que nós vamos ter a concentração de ozônio que vai filtrar aí os raios ultravioletas que podem, na verdade, né, comprometer a nossa saúde se entrarem livremente na nossa camada de vida, né, aqui da atmosfera. Então, a importância da estratosfera é porque é nela que nós temos a nossa proteção da camada de ozônio, ok? Agora, a mesosfera, a ionosfera e a exosfera. Tá? A mesosfera vai ser a característica principal da mesosfera vai ser baixa pressão atmosférica e temperaturas vão ser muito baixas. E aí, tá aqui o motivo porque eu usei essa figura. Tá vendo essa linha preta aqui? Essa linha preta ela vai mostrar o comportamento da temperatura ao longo das diferentes faixas da atmosfera. Então, se eu estou aqui na troposfera, olha só, a temperatura está positiva, aqui entre 10 e 20 graus Celsius em média. Tá? É uma média global. Nós vamos estar aqui entre 10 a 20 graus Celsius em média. Conforme eu vou me deslocando, vou subindo nessa camada e vou me aproximando da tropopausa ou da troposfera, o que vai acontecendo com a temperatura? Cadê o mouse? Aqui, ó. A temperatura vai diminuindo e pode chegar até menos 60 graus, próximo do menos 60 graus. E aí eu começo a subir novamente, se eu for
aumentando aí a minha distância do solo, a temperatura ela vai durante uma parcela, tá? Nessa faixa em que concentra uma maior quantidade de ozônio, a tendência é que a temperatura se mantenha constante, só que numa temperatura abaixo de zero, tá? E aí ela volta a subir quando eu já adentro a estratosfera, né? De fato, cadê o mouse aqui, ó? Adentro aqui, ó, a porção da estratosfera, aí ela começa a aumentar. Quanto mais eu vou me afastando, olha só, a temperatura volta a atingir o que a gente chama aqui de 0 grau, né? Na estratopausa. E aí depois volta a diminuir entre a mesosfera e a termosfera. Tá? Então ela pode chegar nessa porção aqui da mesosfera próximo a menos 100 graus. Tá? E ela só vai voltar a subir novamente quando a gente sai da camada, basicamente de dentro do planeta. Tá certo? Então, quando a gente está passando ali por mais ou menos a ionosfera, depois da ionosfera, em que nós temos ali uma filtragem dos raios gama e dos raios X que são emitidos pelo Sol, aí a temperatura começa a aumentar. A temperatura começa a aumentar e ela pode chegar até quase 100 graus positivos, fora dessa camada aqui, já praticamente fora do planeta, tá? E aí a exosfera, a gente já vai ter temperaturas bem mais elevadas, ok? Efeito estufa. O efeito estufa a gente já conhece há bastante tempo, né? A gente já estuda o efeito estufa desde, sei lá, desde o prezinho já, né? A gente já estuda, já conhece como que funciona esse fenômeno natural, tá? O aquecimento global não é algo provocado pelo homem em si, tá? O aquecimento global, ele vai ter um agravante, tá? Mas o que a gente chama de aquecimento global nada mais é do que a gente conhece como efeito estufa, que é esse efeito que acontece no nosso planeta quando o Sol adentra a nossa atmosfera, atinge a superfície do solo ou a superfície hídrica do nosso planeta, enfim, atinge aqui o solo do nosso planeta, ele aquece o solo e ele vai ser irradiado na forma de calor, né? Ele vai aquecer o ar e aí o ar quente ele vai subir, né? Esse ar quente ele não vai conseguir passar da camada de ozônio, então ele vai ficar preso aqui dentro na baixa atmosfera e vai proporcionar o aquecimento necessário, perfeito, apropriado para que a vida se mantenha dentro do nosso planeta, ok? Então, o efeito estufa ele vai ser um efeito natural que vai proporcionar o aquecimento necessário da baixa atmosfera do nosso planeta, tá ok? Tá ok? O problema disso tudo é que o efeito estufa ele pode ser, né, ele está sendo alterado, tá, por conta da atividade humana. Mas o efeito estufa e o aquecimento global em si não é algo ruim, é algo que existe no nosso planeta desde sempre e antes da nossa intensificação de produção, antes da intensificação da poluição do nosso planeta, esse efeito, esse fenômeno, ele provocava um efeito extremamente equilibrado. O problema que está acontecendo é que nós estamos desequilibrando esse processo natural, ok? Então, esse processo do efeito estufa ele está sendo agravado, né?
E aí a gente acaba tendo a ideia errada de que o efeito estufa e o aquecimento global é algo negativo, mas não é, tá? Então, a poluição, a nossa forma, o nosso modo econômico, o nosso modo de produção vem prejudicando esse equilíbrio, tá, da dinâmica de aquecimento da Terra. Então, isso daí é notório. Tá? O ser humano ele tem influenciado, sim, tá? a, a, a dinâmica de aquecimento do planeta, principalmente nos centros urbanos. Tá? Porém, esse dinamismo ele não está sendo, como que eu posso dizer? Ele não está sendo totalmente responsável pelo que a gente chama de mudança climática, que aí já é outra coisa, tá? A mudança climática, né, que é algo que a gente vai estudar mais lá na frente, ela já é um fenômeno que ocorre naturalmente no nosso planeta e que o homem ele tem interferência, mas ele não é o determinante. Tá? Existem fatores externos ao nosso planeta, externos à ação humana, que exercem muito mais influência, ou seja, influências muito mais significativas no dinamismo do nosso clima do que o próprio ser humano. Tá? Então, a influência direta, tá? O impacto direto do homem vai ser no efeito estufa e no aquecimento global. Porém, essa influência direta no que a gente chama de mudança climática, aí já é outra questão, tá? Então percebam aí que existem nomenclaturas e influências diferentes, tá, do homem nesse dinamismo da Terra. Mas mais lá na frente a gente entende. Aqui é só o conceito basicão. Tá? E aí a gente vai para os fatores que influenciam ou que alteram o clima. O que é natural do nosso planeta e que vai provocar essa variação da temperatura de modo natural, tá? Sem influência de nada. O que vai provocar a variação da temperatura de forma natural dentro do nosso planeta? E o primeiro deles, aqui a gente não vai destacar todos, tá? Vão ficar alguns de fora. Mas o primeiro deles é o que a gente chama de latitude, que é o que a gente acabou de estudar em cartografia. Então, as latitudes elas vão delimitar as diferentes faixas climáticas do nosso planeta, como nós estamos vendo aqui, ó. Linha do Equador, Trópico de Câncer e de Capricórnio, tá? E os polos, o Ártico e o Antártico. Acabou minha água. Então, cada faixa climática dessa, ela vai ser diferenciada porque ela vai receber níveis ou intensidades de calor diferenciados. E essa variação, esses níveis de calor, eles vão depender do ângulo de inclinação da Terra. Vocês estão vendo que a Terra aqui está inclinada mais ou menos para cá. Ou seja, para quem está no hemisfério sul, ele vai estar no solstício de verão, não é? Só para lembrar mesmo lá da cartografia. Se a Terra tivesse lá do outro lado e tivesse com a inclinação aqui, assim, ó, né, nós iríamos estar num outro solstício. Para quem está aqui no hemisfério sul, nós estaríamos no solstício de inverno. Tá? Então, a latitude ela vai ser essa faixa de recebimento das luzes do Sol, né, do calor do Sol. Então, dependendo da faixa onde nós estivermos, da faixa latitudinal que nós estivermos, nós vamos receber mais ou menos calor em determinados períodos do ano, ok? Então, a latitude ela vai ser determinante, um fator natural que pode variar o clima dependendo do local que você esteja no planeta. Outra coisa que é importante, olha só, a altitude. Se eu moro numa cidade que ela está mais próxima ao nível do mar, essa cidade ela vai ser mais quentinha, mais abafada, tá? Vai alterar a temperatura dessa região. Então, quanto mais baixo, ou seja, quanto mais próximo ao nível do mar, mais denso vai ser o ar. Ou seja, o que vai deixar esse ar mais denso? Uma coisinha chamada umidade.
relativa do ar, certo? Então, quanto mais umidade eu tiver no ar, mais denso esse ar vai ser e, consequentemente, mais quente. Por que que Manaus é extremamente quente? Porque Manaus ele está numa área baixa, tá, do relevo. Apesar de não termos ali um mar ou proximidade com o mar, Manaus ela está num nível mais baixo do que Boa Vista, por exemplo. Tá? E outro fator que vai influenciar ali o fato de Manaus ser quente e abafado é a presença da floresta amazônica, que vai liberar grande quantidade de umidade na atmosfera, né? E isso vai fazer com que o ar fique mais carregado de umidade e essa umidade vai prender mais o calor, porque as partículas de ar elas vão absorver o calor, né, do sol, e aí você vai ter aquela sensação gostosa, né, que todo mundo que vai a Manaus gosta, que é aquele mormaço que às vezes parece que sufoca a gente, né? Então, quanto mais denso o ar, mais quente vai ser. E conforme a gente vai se deslocando, vai se afastando, né, do nível do mar, vai subindo, a gente vai diminuindo a temperatura. Ah, professora, mas espera aí. Boa Vista ela está num nível acima do de Manaus, mas a temperatura é basicamente a mesma. E tem dia que em Boa Vista é mais quente do que Manaus. Mas aí a gente tem que prestar atenção que não é só o fator altitude aqui que vai alterar a nossa temperatura. Nós estamos mais próximos da linha do Equador do que Manaus. Tá? Então a gente recebe mais energia do Sol, porque nós estamos mais próximo da linha do Equador. Então, quanto mais próximo dessa linhazinha aí, mano, mais quente é, tá? Então, a gente recebe muita luz do sol. E ainda tem um outro fator também que contribui para que a gente tenha ali um período mais quente, tá? Boa Vista tem menos cobertura de nuvens do que Manaus. Manaus, por conta da umidade da floresta, forma-se mais nuvens. Então, assim, impede as nuvens, de certa forma, cria uma barreira para a chegada da luz do sol na superfície do solo. E aqui em Boa Vista, nós temos menos formação de nuvem. Tá? E aí o céu ele fica mais tempo aberto ao longo do ano e isso proporciona que o sol atinja mais diretamente a superfície, que aí, né, vai fazer com que o ar, né, aqueça um pouco mais. E assim, de vez em quando a gente chega, né, a bater aí 38 graus, 39, né? Coisa que lá em Manaus talvez não aconteça. Manaus e Belém, né? Que a média deles lá é de 33, 34. Quando bate muito, bate um 37. Né? Aqui, de vez em quando, a gente chega perto dos 40. Perto dos 40, quando a gente fala de medição, né, ali nas condições corretas de medição, né, medição padrão do Instituto de Meteorologia, né, que é medido na sombra, com gramado e tal, não é aquela medição que a gente faz ali na beira do asfalto, porque aquilo ali vai bater 50 graus facinho, né, num período quente do nosso período seco. Então, conforme a gente vai subindo, a temperatura vai diminuindo porque o ar vai ficando mais rarefeito, tá certo? E aí a gente pode ter temperaturas que podem chegar até menos 50, menos 60 graus em topos de montanha, tá certo? Em picos, em áreas elevadas do nosso planeta. A gente pode chegar, aqui está 22, mas pode chegar até a menos 50 graus em algumas regiões, tá? E o outro fator que vai influenciar diretamente a temperatura do nosso planeta é a continentalidade e a maritimidade. Geralmente vocês confundem isso aqui, tá? Então, a continentalidade e a maritimidade vão ser efeitos que vão ocorrer todo santo dia em áreas litorâneas, tá? E ela vai se dar por conta da variação da temperatura do dia e da noite. Por quê? Porque nós vamos ter dois elementos aí que aquecem e resfriam de forma diferenciada.
A primeira delas é o oceano e a segunda é o continente, tá? Então, a areia do continente, ou seja, a superfície do continente e a superfície do oceano, elas se aquecem de forma diferente. O que vai aquecer mais rápido? O chão, o solo ou a água do oceano? A água ela demora mais para absorver calor do que o continente. Então, durante o dia, nós vamos ter um aquecimento muito mais rápido do continente, ou seja, da porção continental aqui. E aí, o que vai acontecer? O ar quente que vai se concentrar aqui em cima do continente, ele vai subir, ele vai aquecer mais rápido e vai subir. E aí o que vai acontecer com esse ar? Ele vai se deslocar para cima e vai dar espaço para o ar frio que vem do continente, que vem do oceano. Ó, o ar frio aqui, ó. Se o continente vai aquecer mais rápido do que o oceano, esse movimento ele vai começar a ocorrer logo cedo. Conforme o continente vai aquecendo, esse ar quente ele vai subindo e vai abrindo espaço para que a massa de ar mais fresca venha do oceano e adentre o continente. Então nós vamos sentir aquela brisa gostosa do oceano vindo do oceano para dentro do continente, tá? Durante a noite vai ocorrer o inverso. Por quê? Porque o continente ele vai esfriar mais rápido do que o oceano. O oceano ele aquece lentamente e ele resfria lentamente. Então eu vou ter o ar quente durante a noite, ele vai estar em cima do oceano. Então esse ar ele vai se deslocar ali, ele vai estar no oceano e vai se deslocar lentamente para cima. E na hora que ele vai se deslocando, ele vai abrindo espaço para que o ar frio que vem do continente adentre a porção do oceano e vai fazer aquele movimento de subida e descida do ar que a gente já conhece, ok? Então, esse é o efeito de maritimidade e de continentalidade. Continentalidade vai ocorrer durante a noite, quando o vento vai sair do continente e vai para o oceano. A maritimidade vai ocorrer durante o dia e vai se dar quando o ar frio vem do oceano para o continente, tá? Então é isso. Deixa eu ver se ainda tem mais algum slide aqui para a gente trabalhar. Não. Então, espero, deixa eu voltar aqui. Cadê? Onde é que eu volto? É aqui. Espero ter ajudado. E se tiver ficado confuso, pode pedir explicação na tutoria. Tá? Esses conceitos, eles são mesmo enjoadinhos da gente entender. A gente estuda e às vezes a gente não consegue entender tudo, tá? Mas é natural, tá? É natural a gente embolar as coisas, é natural a gente misturar um assunto com outro, mas com o tempo vocês vão se acostumando com ele, tá? Então é isso. Essa primeira aula ela foi extremamente conceitual, né? Só para a gente relembrar esses conceitozinhos básicos da climatologia. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar. É só passar uma mensagem e só chamar lá, levar para a tutoria para a gente tirar as dúvidas lá, que às vezes fica até melhor, né? Então é isso, pessoal. Por hoje... Ai, cadê meu mouse? Por hoje é só isso. Tchau, tchau.